Olá pessoal, hoje eu tô fazendo um vídeo especial porque hoje eu faço 7 anos de CNH, 7 anos de carteira de motorista. Eu costumo comemorar datas assim de tempo que eu conquistei determinada coisa. Eu sei que tem gente que tem muito mais anos de carteira do que eu e que não costuma ficar olhando e pensando muito nisso, mas eu gosto de olhar para minhas conquistas, olhar para trás e falar, olha, eu consegui, né? E falando um pouquinho, eu quero falar um pouco da minha experiência pessoal, mas eu quero principalmente linkar com a psicologia, porque eu também atendo pacientes, né, que passam por esse processo, passaram, né, e que sentiram muito medo, muita ansiedade, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Eu fiz a minha carteira quando eu tinha 18 anos de idade. Eu lembro que eu fiz aniversário, acho que foi num sábado, e na segunda-feira eu já estava lá na autoescola, próximo à minha casa, fazendo a minha matrícula. Para mim foi fácil porque eu fui uma pessoa privilegiada, né? Então eu tive apoio financeiro da minha família e também tive apoio principalmente da minha avó nessa parte, assim, de você precisa fazer a carteira, você precisa dirigir e tal. Claro, eu não fui obrigada a fazer, eu também queria fazer. Eu sei que tem alguns pais, assim, que meio que querem obrigar os filhos a fazer e tal. Isso não é muito bacana você obrigar alguém. Precisa de uma certa maturidade, né? E também a pessoa tem que ver essa necessidade, né? Pra ela se sentir motivada a querer fazer algo, fazer uma faculdade, fazer CNH, um curso, seja lá o que for. Mas eu também vi essa necessidade na minha vida porque eu dependia muito do meu avô. Então, eu tinha que ir pro curso de espanhol, precisava do meu avô. Tinha que ir no mercado, precisava do meu avô. Tinha que ir não sei onde, precisava do meu avô. E isso era muito chato, toda vez eu tinha que ficar pedindo pra ele, tanto eu quanto a minha avó. E, né, ele também reclamava, né, tipo, que dele teria que abrir mão dele pra levar a gente. Então, principalmente isso, até porque eu morava numa cidade pequena e que lá a terra não era plana, né? Lá era cheio de morro e pra andar a pé era insuportável, ainda mais num verão, você andando e pressão caindo, cheio de morro. Como que foi esse processo pra mim, né? Eu senti medo, eu senti ansiedade, assim como todo mundo. Eu tinha preocupação no sentido, será que eu vou conseguir? Eu tava com muito medo de reprovar, de chegar pra minha família e dar aquela notícia do tipo, reprovei. Então eu tinha esse tipo de preocupação, né? Que se eu reprovasse, teria que pagar taxas de novo. Enfim, aquilo mexe muito é um processo que mexe muito com a autoestima da gente, né? A gente se sente muito incapaz. E quando você vai fazer a prova, seja a prova da baliza ou da rua, eu lembro que na prova da baliza, tipo, tinha muitas pessoas, assim, parecia um estádio de futebol. Muitas pessoas olhando, sabe, os outros fazerem o teste, fazerem o exame ali, não sei como é que chama exatamente. E, sim, fiquei preocupada com isso. Para fazer a baliza, eu lembro que eu decorei um macete, que inclusive eu não uso mais esse macete no meu dia a dia, que era virar totalmente. Não lembro mais agora, mas era totalmente à direita, daí alinhava, daí totalmente à esquerda, enfim, eu decorei aquele macete. E o primeiro que eu fiz foi esse, né? Depois passei, daí fui pra rua, daí passei de primeira, né? Mas assim, eu fico pensando, né? Porque se eu não tivesse passado, o que eu pensaria de mim, sabe? E isso é uma reflexão que muitas pessoas me trazem. Eu reprovei, eu acho que eu não vou conseguir. E agora? E bate aquele desespero, aquele nervosismo, aquele medo de reprovar novamente. Principalmente no teste de moto. Eu não fiz CNH de moto, porque na época eu não vi necessidade. E daí eu pensei assim, se mais tarde na minha vida adulta eu querer andar de moto e eu querer fazer um teste de moto, passar por todo aquele processo novamente, né, comprar uma moto, enfim,
eu faço sem problema nenhum. Mas hoje, aos meus 25 anos, eu ainda não senti necessidade de andar de moto. Então, até o momento, eu não pretendo fazer CNH de moto. Quem sabe mais tarde eu mude de ideia, né? Ah, e as pessoas, elas falam isso, sabe? Ah, eu sabia fazer tudo. Mas na hora de fazer o exame, eu reprovei. E isso é injusto, porque quando eu estava fazendo, quando eu estava praticando, eu estava fazendo tudo certinho, mas na hora do exame, eu reprovei. É justamente aí que entra a parte da psicologia, né? Quando a gente vai pro momento do, do teste em si, da prova em si, é totalmente diferente. A gente sente uma falta de ar, a gente sente um peso, a gente sente, ainda mais que tem outras pessoas te olhando, então tem esse medo de julgamento e tal. Então é um cenário diferente. E o ideal é você praticar o mais próximo da realidade. Então, o ideal seria praticar com outras pessoas te olhando, praticar como se você realmente estivesse no teste, no exame. E principalmente trabalhar essa questão da respiração, questão da ansiedade, as crenças, né, os pensamentos que você tem naquele momento, porque às vezes você fica pensando tanto no seu medo de reprovar, que daí você reprova. Então, tem todo um processo de trabalho da psicóloga mesmo em cima desses pensamentos, desses medos que acabam te levando à reprovação. Mas assim, no geral, geralmente eu percebo que quem não passa na primeira, passa na segunda, né? Aí quem tem uma ansiedade muito elevada, um medo muito elevado, acaba reprovando mais vezes. E o que eu vi nesse processo principalmente é essa questão do medo. Eu lembro assim que mesmo depois que eu consegui a minha CNH, que eu comecei a dirigir, a minha família me transferia um medo, que era o medo de bater, que era o medo de arranhar o carro, que era o medo de qualquer coisa. Às vezes de entrar numa rua errada, de errar a rota, de estacionar meio torto. Então todos aqueles medos eram transferidos para mim e estavam limitando a minha mente. E que aqueles medos foram desconstruídos ao longo da minha prática. Por exemplo, quando o meu avô foi me ensinar, que eu pedi para ele me levar num campo e tal, e me ensinar o básico, assim, porque eu não sabia nem encostar num carro. Eu lembro que quando eu fui fazer minhas aulas na autoescola, tinha gente que já sabia tudo, porque pegava lá no mato, lá no sítio, não sei aonde, e já sabia tudo. E eu não sabia absolutamente nada, não sabia nem ligar um carro. Eu pedi pro meu avô pelo menos me ensinar o básico, para eu começar as aulas. Ele era extremamente impaciente comigo, sabe? E você ter um familiar seu berrando no seu ouvido, acelera, freia, troca de marcha, não é assim, vai devagar, vai mais rápido. Isso é horrível, isso não vai te ajudar, isso só vai piorar. Então eu digo para algumas pessoas, olha, se é para você aprender dessa forma, é melhor você não aprender. É melhor você esperar o instrutor te ensinar, a autoescola te ensinar, porque se é para um familiar te ensinar desse jeito, é melhor não, tá? E eu conheço muitas pessoas que não dirigem e que têm até carteira por conta do marido que é um estúpido, por conta, sei lá, do filho, da filha, ou da mãe, ou do pai, ou qualquer outro familiar aí que é estúpido, que age com muita rigidez ao lado, berrando no ouvido da pessoa. Então, você dirigindo, eu percebi que eu dirigindo sozinha, eu dirigia melhor do que quando eu estava acompanhada com outra pessoa. E foi aí que eu percebi que o problema era esse, que eu não tinha aqueles medos, que não tinha aquela ansiedade, que não tinha aquelas preocupações, e alguém estava transferindo aquilo para mim. Então, assim, eu não tive um acompanhamento psicológico naquele momento, mas se eu tivesse um acompanhamento psicológico, eu tenho certeza que eu teria conseguido com muito mais rapidez, né? Desenvolvido essa questão. E, por exemplo, a minha mãe, ela tem medo, por exemplo, de pegar BR. Eu entendo esse medo dela, né? Tem caminhão, tem gente que tá a mil. E ela evitava muito pegar BR. E teve um dia que eu peguei, porque eu ia trabalhar num lugar longinho da minha casa, e eu tinha duas opções, ou ir por dentro da cidade, ou ir pela BR. Eu não tava aguentando mais.
andar por dentro da cidade. E eu decidi pegar a BR. E depois que eu peguei, eu vi o quanto era mais fácil de dirigir, mais prático, né? Pra chegar até o destino. E desde então, eu pego BR. Então era um medo que não era meu, uma coisa que eu desenvolvi em mim e que hoje faz total diferença na minha vida. Coisas que me ajudaram, né? Usar o Waze para algum destino que eu não conheço, acho que isso é o básico, né? Que é o GPS. Vagas que você tem medo de colocar, não tem problema você colocar mais pra frente, nem que você tenha que andar um pouquinho mais, porque você pode acabar arranhando seu carro, né? Só pra... essa questão também de querer impressionar outra pessoa, tipo, olha, eu consigo estacionar nessa vaguinha aqui minúscula. Cuidado, às vezes você não consegue, e você não tem que mostrar nada pra ninguém, você não tem que mostrar sua capacidade pra ninguém. Se você estivesse sozinha ou sozinho, talvez você conseguiria sim estacionar naquela vaga, mas com uma pessoa do seu lado te olhando, que você tem esse medo de ser julgada, muitas vezes analisada, talvez não, naquele momento você não consiga. Então coloca numa vaga que você tenha certeza que você vai conseguir. E também essa questão assim das regras, né? Tipo, eu costumo dirigir rápido, por exemplo. A outra pessoa que tá aprendendo agora, ela vai querer dirigir devagar e tá tudo bem. Qual que é o problema, né? Então, cada pessoa tem o seu jeito de dirigir, o seu processo de aprendizagem. E assim, uma outra pessoa berrando no seu ouvido, eu vou repetir novamente isso, não vai te ajudar nesse processo, não é algo bacana. Ela transfere os seus próprios medos para uma outra pessoa. Tem gente que dirige, mas morre de medo de muitas coisas. E quando a outra pessoa está aprendendo, ela vai lá e transfere esses medos, essas crenças limitantes. Então, a reflexão que eu tenho aqui para vocês hoje é que eu comecei a dirigir com 18 anos, né, após eu tirar minha carteira, mas nunca é tarde para você fazer a sua carteira. Nunca é tarde para você conseguir qualquer tipo de sonho que você queira na sua vida. Eu lembro que tinha pessoas de 60 anos na mesma sala que eu, e elas também fizeram CNH, também conseguiram fazer as suas carteiras, né? Então não tem idade para isso. Essa questão aí da psicologia, se você faz acompanhamento com uma psicóloga ou psicólogo, vai te ajudar bastante nessa questão dos seus medos, das suas crenças, da tua ansiedade, manejo de ansiedade. E essa questão de que cada pessoa tem o seu jeito de dirigir, tem os seus próprios medos, né? Suas próprias regras ali. Costumo dar seta bem antes. Eu costumo dar seta mais em cima. Eu gosto de andar mais colado. Mas eu gosto de andar mais longe. Então, assim, cada pessoa tem o seu e não existe uma verdade absoluta ali, né? O que existe são as regras de trânsito que você precisa cumprir, né? É isso que você precisa fazer. Mas o jeito que uma pessoa tem, ela querer que você faça exatamente do jeito dela, isso não dá certo. E que errar faz parte do processo. Entrar numa rua contramão, estacionar meio torto, faz parte. Esquecer de dar um sinal de vez em quando, no comecinho, né, que você tá aprendendo. Faz parte, errar é humano, faz parte desse processo. E você não precisa se apavorar e ter um medo, assim, que te impeça de evoluir. Então, gente, muito feliz com meus 7 anos de carteira, né? Idade aí de uma criança. E por hoje é isso.